Deus, Ele me deu, em cima dessa palavra, Ele colocou no meu coração algo diferenciado. Lá, né, Lucas 10, 38. Amém? Que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. O 39 diz: tinha ela uma irmã, chamada Maria. E esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. O 40 diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importes de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. 41. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Para finalizar, o 42 diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, amados? Que Deus venha abençoar cada senhora, que Deus venha abençoar cada um que está presente. Em nome de Jesus, podeis assentar em nome de Jesus. Amados, eu estava meditando quando a Bíblia diz: indo eles. Jesus não estava só, né? Porque tinha mais alguém com ele. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Eu estava lendo, meditando nesse. Jesus entrou num povoado. Povoado é um lugar pequeno. É um lugar de poucos habitantes. Lugar que o nome já diz tudo. Povoado. O que Jesus colocou no meu coração, eu meditando nesta palavra? Que se povoado é um lugar pequeno, Jesus esteve nele. Jesus, ele não escolhia lugar grande ou pequeno para ele visitar, para ele ir. Jesus, ele ia aonde ele era convidado ou aonde ele queria realizar um milagre. Jesus, voltando para os dias de hoje, amados, o que Jesus colocou no meu coração? Hoje, tem pregadores renomados, pastores renomados, que se diz famosos, entre aspas, porque o famoso é só Jesus. Eles hoje, eles não pregam em igreja pequena. Eles não louvam em igreja pequena. Eles querem louvar, eles querem pregar, eles querem ir dar shows, se for numa cruzada, se for numa conferência, se for num templo de Salomão da vida. E Jesus, ele pregou num povoado. Ele esteve num povoado, na humildade dele. Jesus foi e sempre será humilde. Por que tem pessoas, esses cantores acham que só tem que cantar se for em lugares grandes? A Bíblia diz que onde tem 2 ou mais pessoas, que Jesus está ali. Por que tem que ser só em lugares grandes? Então, se Jesus está numa conferência, se Jesus está numa cruzada, se Jesus está
num show com mais de 10.000 pessoas, Jesus está também aonde tem 2 ou 3 pessoas. Ele está ali, naquele lugar que está 2 pessoas. Até porque quando ele ensina a gente a orar, ele fala para nós entrarmos no nosso quarto e fechar a porta. Ele nem manda deixar a porta aberta, porque ele que está em secreto vai nos ouvir em secreto. Então a gente não precisa de plateia para Jesus ouvir-nos. A gente não precisa. Então a mesma coisa são essas pessoas que se dizem famosas. Jesus colocou isso no meu coração, amados. Talvez a igreja, os irmãos podem estar pensando, mas é um culto de senhoras, está falando de Marta e Maria. Sim, mas é igual eu falei, Jesus me deu, eu estava meditando e Ele me deu essa palavra diferenciada. Quando diz, amados, quando diz que certa mulher chamada Marta, ele hospedou-se na casa dela. Mais uma vez, Jesus prova a humildade. Ele hospedou numa casa. Uma casa humilde. Na casa de Marta e Maria. Jesus colocou no meu coração, amados. Mais uma vez, eu vou citar sobre os pregadores. Mais uma vez, eu vou citar sobre os cantores. Sobre quem se acha famoso. E quem se acha importante. Porque tem pessoas que às vezes vêm pregar aqui numa cruzada, aqui da sede, direcionada por Jesus, depois pelo pastor Roberto. Eles vêm pregar, eles vêm louvar, na maioria das vezes, às vezes, os hotéis da nossa cidade, eles não querem ser hospedados. Porque é simples. Porque é barato. Eu não quero hospedar em tal lugar, eu não quero hospedar nesse hotel porque é simples, é barato, né, dessa cidade, imagine. Mas Jesus hospedou, Ele não hospedou em hotel de 5 estrelas, como aquele Manhattan Plaza em Brasília, como o Hotel Bittar. Ele não hospedou em coisa chique, Ele hospedou numa casa. Às vezes o pastor, além de gastar com a hospedagem do cantor, do pregador, ainda tem que gastar com combustível para ir buscar o pregador e levar de volta. Porque imagina, andar de ônibus, nem pensar. Então, Jesus deveria ter hospedado em lugares luxuosos. No entanto, ele hospedou na casa de Marta e Maria. Jesus, ele prova para a gente, Jesus, ele nos mostra que a humildade tem que ser acima de tudo. Que não adianta a arrogância, que não adianta achar que só porque é um cantor conhecido, é um cantor famoso, um Matos Nascimento na vida, um J Neto na vida, que não se hospeda num hotel na nossa cidade. Que tem que ser num hotel 5 estrelas. Eu não sei se a casa de Maria tinha 2 estrelas. Não sei se tinha 1 ou 2. Ele hospedou ali. E feliz delas que teve Jesus como hóspedes da casa delas. Então, e eu creio que nesta noite Jesus está, assim como Ele visitou a Marta e Maria, Ele está visitando a casa de cada um nesta noite. Ele está visitando cada um, a casa de cada um, nesta noite, eu creio. No versículo 39 diz que tinha ela, né, a irmã chamada Maria. E ela quedava-se, ela estava, o 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos.
Jesus colocou no meu coração, eu estava meditando mais uma vez. Jesus colocou no meu coração. Maria, ela sentou para ouvir. Quantas pessoas hoje nem chegou na igreja, está querendo saber que horas que o culto vai terminar? Que horas que esse culto acaba mesmo? Nem sentou para ouvir, já quer ir embora. Quantas pessoas, hoje, a maioria das pessoas, chega na igreja, mexendo no celular, mexendo no WhatsApp, mandando mensagem, respondendo mensagem. Quando chega em casa que pergunta o que foi pregado mesmo, não sabe responder. Por quê? Porque não estava ouvindo. Não estava prestando atenção, como Maria estava prestando atenção em Jesus. A minha encarregada, ela fica assim, maravilhada quando é dia de culto, que eu chego no outro dia, que eu vou falar para ela sobre o culto, que eu vou falar para ela onde o pastor pregou. Ela fala que eu tenho memória de elefante. Porque eu lembro do livro, eu lembro do versículo, e eu lembro o que foi falado. Ela fala que às vezes ela não lembra nem o livro, imagina o versículo. Mas isso por quê? Porque a gente tem que ir para a igreja para ouvir, para prestar atenção na pregação. E não para fazer como Marta, ficar inquieta, como uma barata tonta. Não que Marta não fez o papel dela. Ela teve um papel muito importante, porque Jesus merece o melhor. E ela quis fazer o melhor para receber Jesus. Ela quis que a casa estivesse impecável, que a casa estivesse muito bem arrumada. Mas Maria ficou com a melhor parte, porque ela foi ouvir. Ela foi prestar atenção. Se a Marta tivesse, como ela ficava inquieta, fazendo uma coisa e outra, ela não estava ouvindo. Dependendo da casa, se fosse grande, se ela estivesse lá nos fundos, Jesus estivesse na sala, ela não ia ouvir o que Jesus tinha falado para Maria. Então, Jesus colocou no meu coração, eu estava simplesmente meditando, eu falei, meu Deus, isso é forte. Isso é muito forte. Então, amados, que nós devemos aprender a ouvir mais. Que nós devemos prestar mais atenção em tudo que for falado, em tudo que for pregado. Porque às vezes tem uma pessoa que não conhece a Jesus, que não conhece a palavra, e a gente vai falar de Jesus para ele. Se nós não soubermos o que falar, ele simplesmente deixa nós sem palavra. Então, que nós venhamos a aprender a ouvir, a prestar atenção no que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela liberta, ela edifica, ela restaura, ela cura. O 40 diz, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ocupada em muitos serviços. Eu coloquei, inclusive, eu até fiz uma anotação aqui. Trazendo para os dias de hoje, tem muita gente que é tipo Marta. Tem tempo para tudo, menos para Jesus. Menos para ouvir a palavra de Deus. Não vai para a igreja pelo trabalho, não vai para a igreja porque vai fazer isso, vai fazer aquilo. Às vezes coloca a desculpa até nos filhos, porque são inquietos.
Porque não vai deixar eu prestar atenção, não vai deixar eu ouvir, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Conversa para boi dormir. Não tem tempo. Tem tempo para ir para o shopping, tem tempo para a família, tem tempo para tudo. E não tem tempo para Jesus. Amados, que nós venhamos tirar sempre um tempo para Jesus. Até porque o Salmo 37 diz: confia no Senhor e o mais Ele fará. Que nós buscamos primeiro o reino dos céus e as demais coisas Ele acrescenta, porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe, às vezes, se nós pedimos algo para Jesus e Ele não nos conceda, é porque Ele quer o melhor para nós, porque não é o melhor para nós. Ele não vai dar algo para nos prejudicar. Ele não vai dar algo que vai fazer nos sofrer lá na frente. Então, se Ele não conceda, é porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do que nós precisamos. Então, que nós venhamos tirar, não ficar colocando desculpa em nada, não colocar desculpa para não ir para a igreja. O meu pastor, mesmo que ele chega, às vezes ele chega até um pouco em cima da hora. Mas ele não vai falar assim, ele tem um compastor. Ele não vai falar, pastor Aurindo, toma de conta aí porque eu cheguei atrasado, não vai dar para eu ir. Chega lá ofegante, quase colocando o coração pela boca, mas vai. Mas ele vai. Então, amados, não vamos colocar pretexto. Não vamos ter conversa mole para boi dormir. Não vou por isso, não vou por aquilo. Não, vamos. Porque Jesus, Ele é o dono da cura. Se está cansado, Ele é o descanso. Se está doente, Ele é a cura. Se está desanimada, Ele é o ânimo. Quantas vezes a gente não vai para a igreja pela misericórdia de Deus? E é o dia que a gente mais recebe de Jesus, é no dia que a gente vai, assim, só pela misericórdia. É o dia que nós vamos sair mais cheia da casa de Jeová. É quando nós vamos pela misericórdia, porque Ele é misericordioso. Então, se nós vamos pela misericórdia, pois então a gente consegue, a gente alcança essa misericórdia. Amém, amados? Deus maravilhoso e santo. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Deus maravilhoso e santo. Amados, eu fiz questão de... O que Jesus colocava no meu coração quando eu estava meditando essa palavra, eu fiz questão de colocar no papel. Tem pessoas, amados, que só vai para a igreja se for com fulano, se for com o Beltrano. Não vamos ser como Marta. Foi-se pôr para ir só, eu não vou. A Marta não precisou. Se for para eu ir só para a igreja, eu não vou. A Marta, ela não precisou da Maria para fazer as coisas, para arrumar a casa, nem para servir Jesus. Afinal, a salvação é individual. Cada um busca pela sua. Eu sempre digo que se nós pudéssemos levar a nossa família pendurado nas nossas roupas, não precisava nem todos irem para a igreja, bastava um.
Eu levava a minha filha, eu levava meu esposo, eu levava minhas irmãs. Mas não é assim que funciona. Que nós também não venhamos precisar de companhia para ir para a igreja. Porque Jesus é a companhia principal. Nós já temos a companhia principal, que é Jesus. Então nós não precisamos de companhia. Nós não precisamos da Maria, nós não precisamos da Marta, nós não precisamos do João, do fulano. Nós precisamos só de Jesus. Senhor, se o Senhor for, então eu estou lá. Se o Senhor está lá, eu vou estar também. Faça chuva, faça sol, que seja com fulano, eu vou para a tua casa. Então que nós não venhamos ser essa pessoa, tipo aquela frase de Maria vai com as outras. Ah, tu vai para a igreja hoje, fulano? Ah, eu vou. Ah, então eu vou também. Ah, você não vai? Não, cheguei atrasado do colégio. Ah, então do trabalho. Ah, não, então eu também não vou. Ah, não vou hoje não, vou deixar para ir no próximo culto. A Bíblia diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque lá na frente não vão encontrar porta de igrejas aberta. Vão bater e ninguém vai abrir. Vamos buscar agora enquanto é tempo. Vamos buscar agora enquanto a gente pode falar. Enquanto a gente pode pedir. Podemos clamar. Porque depois pode ser tarde demais. Eu sempre falo, eu sei que tem pessoas, se tiver pessoas que ainda não, todos os entes queridos não estão na igreja. Mas a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqueles que ainda não estão na presença do Senhor, que o Senhor vai apertar o parafuso, porque o Senhor aperta. O Senhor aperta. Se Ele tiver que levar para um leito de hospital e fazer a pessoa visitar a morte, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque Deus é assim. Eu falo que Deus não é gente, esse Deus não é gente mesmo. Deus não é gente. Então que nós não venhamos brincar de ser crente, porque não há tempo mais para isso. O tempo de brincar de crente já acabou. Agora é ou não é. Ou você é crente ou você não é. Até porque não tem como servir a dois senhores. Ou serve a Deus e aborrece o diabo, ou serve ao diabo e aborrece a Deus. Eu sempre falo para minha filha, eu falei, minha filha, vamos aborrecer o diabo 24 horas por dia. E vamos agradar a Deus. Fazer o melhor para Ele. Porque Deus merece o melhor. Eu não canso de agradecer a Deus pela cura maravilhosa, tremenda que Ele me deu quando eu tinha sinusite. Para os olhos humanos, a sinusite não tem cura. Mas Deus é Deus do impossível. A própria Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Não é mais ou menos impossível, não há nada. Então eu costumo dizer, as meninas pedem, tem remédio para dor de cabeça? Se tem uma coisa que não tem na minha bolsa, é remédio. Eu tive dengue e não tive dor de cabeça. Por quê? Porque Jesus ainda cura. Jesus ainda é o médico dos médicos. Então eu sou testemunha viva. Quando Ele me curou da sinusite, quando Ele me curou da síndrome do pânico, da depressão. Hoje, para a glória de Jesus, como eu falo, não tomo remédio nenhum. A minha irmã está aqui, a pastora Bia. Ela sabe como que eu sofri com depressão, com síndrome do pânico, com insônia. Eu costumo dizer que eu não tenho tempo para dormir o sono que eu tenho. Passava noites e noites em claro. E esse Deus maravilhoso, esse Deus lindo, fiel, não que eu mereça. Eu não mereça, mas é pela misericórdia dEle.
Deus maravilhoso e santo e fiel. Toda honra e toda glória é dada ao nome do Senhor, que pode todas as coisas. O 41 diz: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Amados, nos dias de hoje, as pessoas se preocupam com tudo, menos com a volta de Jesus. Menos com a salvação. Tem muitos que acham que é imortal, que não vão morrer. Tem muitos que acham que nunca foram na igreja e são salvos. Ah, porque tem um bom coração. Ah, porque eu faço isso. Ah, porque eu faço aquilo. Não importa o que nós pensamos. Será que Jesus pensa isso de quem está pensando assim? E quando chega naquele grande dia que nós falamos, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e a gente ouvia aquela famosa frase: aparta de mim que eu não te conheço. Será que vamos gostar de ouvir essa frase? Muitos não se preocupam. Se preocupam com casas, com carro de luxos, com viagens caras. Ah, Jesus eu vou buscar depois. Ah, não, a salvação? Não, eu nem sei o que é isso, eu não sei nem como é que funciona essa história de salvação. Se o céu existe, amados, o inferno também. Riqueza, luxúria, ostentação, menos com a volta de Jesus. Se Jesus voltasse agora, o que seria dessas pessoas? Mas a Bíblia diz que ainda quando tiver uma pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus, ele ainda não volta. Ele poderia voltar a qualquer momento. O problema daqueles que não quiseram nada com ele, fica aí. Vou buscar aqueles que querem alguma coisa, aqueles que não querem, tchau. Mas ele não pensa assim. Jesus não pensa como nós pensamos, e nós não pensamos como Jesus pensa. Então, que nós venhamos, se nós estamos ali, firme na palavra do Senhor, firme nos caminhos do Senhor, vamos continuar. E cada dia vamos pedir mais e mais, para que nós venhamos ficar mais firme na promessa, nas promessas que a Bíblia nos promete, a salvação. Porque a Bíblia diz também que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele diz que vem buscar uma igreja lavada e remida, ele vem buscar. E essa busca, amados, e essa vinda está mais próximo do que nós imaginamos. Jesus permitiu, ele não coloca doença, mas ele permite que o inimigo faz isso. Mesmo com esse vírus aí, que já estão falando até numa terceira onda. As pessoas, nem aí. Continua sem se preocupar, achando que nada vai acontecer, que nada disso é verdade, que nada disso vai ser um dia realidade. Como o hino que a missionária Cícera louvou com o irmão Tião, fala que lembra de mim. Ele lembra. Nós é que não lembramos dele na maioria das vezes. Às vezes nós lembramos dele na bonança, na saúde, na alegria. E às vezes na tristeza, às vezes nós estamos tristes, passando por alguma situação, às vezes nós não lembramos de buscar a força, de buscar que ele passa com o bálsamo dele. E Jesus, ele está ali, pronto para nos ouvir, pronto para nos abençoar, pronto para nos conceder o que nós pedimos no nosso coração. Mas às vezes a gente faz
aqui a gente pede como tolo. Nós não sabemos pedir. Para finalizar, amados, no 42 diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Basta nós nos preocuparmos com a nossa salvação, onde iremos passar a nossa eternidade. Uma vez que conseguirmos a nossa coroa, o nosso galardão, isso ninguém pode nos tirar. Por isso que a Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu simplesmente ouvir. Então, que nós venhamos também escolher a ficar do lado de quem vai nos salvar. De quem pode todas as coisas. De quem pode nos conceder o melhor. De quem pode nos abençoar, nos libertar. Porque Deus é maravilhoso e fiel para cumprir com a palavra dele. Amados, Jesus colocou essa mensagem no meu coração e eu creio que foi diretamente do trono da graça, porque eu falei para a pastora Bia que eu ia pensar e depois eu falava para ela. E vindo do trabalho, antes mesmo de chegar em casa, Jesus me deu essa palavra e depois eu estava meditando e Ele me deu o que eu coloquei aqui nesse papel. Não é nada de mim, não é nada da minha mente. Eu coloquei o que Ele colocou no meu coração. Eu passei para esse papel o que Ele colocou no meu coração. Então, que nós venhamos refletir sobre essa palavra. Que nós venhamos colocar essa palavra nos nossos corações. E que Jesus possa estar bradando nossos corações todos os dias. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que nós nunca iremos a Ele sem passar por Jesus. Que ninguém venha ao Pai senão por mim. Então, que nós não venhamos pensar, como muitos pensam, que Jesus é só um intermediário. Enganação de Satanás. Eles são, a Santíssima Trindade. Então, que nós venhamos pensar, que nós venhamos refletir. Tanto Jesus quanto Deus têm o mesmo poder, têm a mesma sabedoria, porque só Ele pode todas as coisas, amados. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, para a glória de Deus. O que Deus colocou no meu coração, nordestino geralmente fala muito. E se a gente for falar de Jesus, tem que ser uma vigília. Se eu for falar do que Jesus já fez na minha vida, a noite é pouca. Eu quero dizer para as irmãs que cada dia mais, irmãs, venha ter mais sabedoria. Sempre quando for fazer algo, lembra do versículo do Provérbio 14, que a mulher sábia edifica a casa. Não vem agir como uma mulher tola, de destruir a casa com as próprias mãos. Porque Jesus me fez passar. A minha irmã, mais uma vez, a minha irmã, a Nasa também está ali, e elas sabem. Jesus permitiu que eu passasse por uma prova, por um deserto, há 8 anos atrás. Mas, para a glória de Deus, eu obtive a vitória.
O inimigo colocou um prato, uma bandeja, um prato não, colocou uma bandeja na vida do meu esposo, com o qual eu sou casada há 17 anos, que temos uma filha, a nossa filha que está ali atrás. Mas como eu sempre digo, não vamos dar, o demônio dá de bandeja, mas não vamos dar o nosso casamento de bandeja para ele. Não vamos ser fraca, não vamos ser covarde. Eu costumo dizer que se ele vem quente, nós temos que estar fervendo. Porque eu estou aqui para a glória de Deus, contando. Porque Deus, Ele é Deus de rebuliço. Deus, Ele é Deus que faz. E quando Ele promete, amados, Ele cumpre. Então, que as irmãs venham ter sabedoria. Eu sei que às vezes a vida a dois não é fácil. A vida a dois é difícil. Se disser que é só flores, que é só rosas, não é verdade. Não está mentindo. Jesus não gosta da hipocrisia. Jesus não gosta de pessoas hipócritas, Ele gosta de pessoas verdadeiras. Mas aí é que entra a nossa sabedoria. Então, para a glória de Deus, isso vai fazer, fez 8 anos, dia 11 desse mês. Porque os homens esquecem de data, mulheres não esquecem. Data, hora, minutos, mulheres não esquecem. Algumas datas, eu me lembro de algumas datas assim, tem que ser aquela data mesmo especial. Às vezes tem data assim que não lembra, mas mulher não esquece de datas. Então eu quero dizer que se perguntar para ele, ele não vai saber que fez 8 anos agora dia 11, mas eu sei que fez. Então eu quero dizer para as irmãs, sejam sábias. Haja como o provérbio 14. Amém? Não seja como muitas que dão o casamento de bandeja para Satanás. E a Bíblia diz que o que Deus une, o homem não separa. Amém, amados? Essa foi a palavra que Jesus colocou no meu coração. Eu quero agradecer a Jesus. Quero agradecer a pastora Bia, que me convidou, né, o pastor Roberto, a missionária Beth. Eu quero estar agradecendo em nome de Jesus. Eu quero estar orando para agradecer a Deus por essa palavra. Jesus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor possa, Pai, ter feito com que cada um que esteja aqui nesta noite, que colocou esta palavra no coração, que guardou esta palavra com carinho, porque tudo o que eu falei foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu te agradeço imensamente por esta palavra. Eis-me aqui, Senhor. Obrigada por eu ser um instrumento nas tuas mãos. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.